O milionário sumiu nas águas sem que ninguém entendesse. A correnteza o levou, e ele acordou num lugar improvável. Uma mendiga o olhava firme e disse: "Eu fiz isso para que o motivo dela vai virar sua cabeça de ponta cabeça." Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Ricardo Mendonça pisou na areia fina daquela praia deserta, sentindo o vento salgado bagunçar seus cabelos perfeitamente aparados. A gravata de seda italiana afrouxada era o único sinal de que algo não estava em ordem. Para um homem que comandava um império empresarial de bilhões, aquele canto esquecido do litoral paulista parecia um lugar improvável, mas ele precisava de solidão. Precisava de silêncio para organizar os pensamentos após a reunião catastrófica com os acionistas. O império que construíra durante 2 décadas estava balançando, e a culpa era inteiramente sua. O céu escurecia rapidamente. Nuvens pesadas anunciavam uma tempestade. Ricardo ignorou os sinais. Caminhou até as rochas enquanto a maré subia agressivamente. As ondas quebravam com força cada vez maior. Sentiu a água gelada molhar seus sapatos italianos de R$ 5.000. Não se importou, seu celular tocou pela 10ª vez. Era Helena, sua assistente. Ignorou novamente. O mar agitado o hipnotizava. Em um instante de distração, uma onda mais forte o desequilibrou. Ricardo escorregou nas rochas molhadas. Sentiu seu corpo ser puxado pela correnteza violenta. Tentou nadar contra a força da água, mas a corrente era mais forte. Suas roupas pesavam. O paletó de linho dificultava os movimentos. A última coisa que viu foi o céu escuro e as gotas de chuva que começavam a cair. Escuridão. Ricardo abriu os olhos lentamente. Seu corpo doía. Estava deitado sobre papelões. Uma coberta surrada o cobria. Não reconheceu o lugar. Um teto de zinco. Paredes de madeira improvisada. O cheiro de maresia ainda presente. Tentou se levantar, mas uma tontura o fez recuar. Fica quieto. Você quase se foi. A voz feminina o surpreendeu. Olhou para o lado e viu uma mulher sentada em um banquinho de madeira. Cabelos grisalhos desgrenhados, roupas gastas e remendadas. Olhos castanhos profundos e intensos, que o encaravam sem desviar. Onde estou?" perguntou Ricardo, a voz rouca. "Na minha casa", respondeu ela, estendendo um copo com água. "Beba." Ele hesitou, mas a sede era mais forte. Aceitou o copo e bebeu avidamente. "Quem é você?" perguntou enquanto devolvia o copo vazio. "Me chamam de Dona Conceição, mas isso não importa agora." Ela se levantou, revelando ser mais alta do que aparentava sentada. "Eu te vi nas rochas. Vi quando a água te levou. Consegui te tirar antes, que fosse tarde demais." Ricardo olhou para suas roupas. Estavam secas, mas não eram as mesmas. Vestia uma calça de moletom desbotada e uma camiseta cinza. "Minhas roupas estavam encharcadas. Joguei fora." "Joguei fora?" Ricardo se alterou. "Aquele terno custou mais de 10 mil, 15 mil, o que importa? Era só um pedaço de pano molhado." Conceição o interrompeu sem se abalar. "Seu relógio está ali." Ela apontou para um pequeno criado mudo improvisado feito de caixotes. Ricardo esticou o braço e pegou o relógio. Um Patek Philippe de platina que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em anos de trabalho. Pelo menos isso estava salvo. "Meu celular. O mar levou. Não consegui salvar." Ricardo sentiu o pânico crescer. Sem celular, sem contatos, sem identidade. Como voltaria para São Paulo? Como explicaria seu desaparecimento repentino após a reunião desastrosa? Preciso voltar para São Paulo urgentemente." Tentou levantar novamente, mas a tontura o derrubou de volta. "Você não vai a lugar nenhum hoje", afirmou Conceição com uma autoridade surpreendente. Bateu a cabeça nas rochas. "Precisa descansar." "A senhora não entende, sou Ricardo Mendonça. Tenho uma empresa para administrar. Pessoas dependem de mim. Milhares de empregos estão em jogo." Conceição sorriu.
um sorriso enigmático que o desconcertou. Eu sei exatamente quem você é, Ricardo Mendonça, e é por isso que eu te salvei. O empresário franziu o senho confuso. Como assim a senhora me conhece? Mais do que você imagina. Ela caminhou até a janela improvisada e olhou para o mar, agora calmo sob o céu noturno estrelado. Eu te observo há muito tempo, Ricardo. O grande empresário, o visionário, o homem que dizem ter o toque de Midas. O tom irônico não passou, despercebido. Do que está falando como uma... Ele hesitou procurando uma palavra menos ofensiva. Como a senhora poderia me conhecer? Uma mendiga? É isso que ia dizer? Ela se virou, os olhos brilhando de uma forma que o intimidou. Nem tudo é o que parece, Ricardo. Eu fiz isso para te salvar, não do mar, mas de você mesmo. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela mulher, algo que não conseguia decifrar, uma inteligência nos olhos, uma postura que não combinava com as roupas surradas. Amanhã, continuou ela, você terá uma escolha. Pode pegar aquele relógio caríssimo, vender, comprar roupas novas e voltar para sua vida de sempre. Ou pode ficar e descobrir por que o destino te trouxe até mim. Isso é absurdo. Não existe destino. Existem escolhas e consequências. Ricardo tentou soar confiante, mas sua voz tremeu. Então considere isso uma consequência das suas escolhas. Ricardo Mendonça. Conceição se afastou da janela e pegou um cobertor velho dobrado no canto. Durma. Amanhã conversaremos mais. Ela se deitou em uma esteira no chão do outro lado do pequeno cômodo, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. Deitado, naquele colchão improvisado, sob um teto desconhecido, o empresário contemplou o abismo que se abrira em sua vida. Em menos de 24 horas, passara do luxo de sua cobertura na Avenida Paulista para um barraco à beira-mar, salvo por uma estranha que parecia saber demais sobre ele. O sono o venceu eventualmente, embalado pelo som das ondas e pelas perguntas sem respostas que martelavam sua mente. O sol já estava alto quando Ricardo acordou. O corpo ainda doía, mas a tontura havia passado. Levantou-se devagar, observando melhor o lugar onde estava. Um único cômodo simples, mas surpreendentemente limpo e organizado. Prateleiras improvisadas guardavam livros. Livros de verdade, não revistas velhas ou jornais como esperaria encontrar na casa de alguém que vivia à margem da sociedade. Conceição não estava lá. Ricardo pegou seu relógio e o colocou no pulso, o peso familiar trazendo um pouco de conforto. Caminhou até a porta e a abriu. A luz forte do sol o cegou momentaneamente. Quando seus olhos se ajustaram, viu onde estava. Um pequeno barraco construído na encosta de um morro, com vista para uma praia isolada. Não havia outras construções visíveis. À distância, podia ver uma estrada de terra que serpenteava pelo morro. Finalmente, acordou. A voz de Conceição veio de trás dele. Ricardo se virou e a viu subindo por um caminho estreito, carregando uma sacola de palha trançada. Trouxe café e pão. Ela passou por ele e entrou no barraco. Não é o seu café gourmet importado, mas vai matar a fome. Ricardo a seguiu para dentro, intrigado com o conhecimento que ela parecia ter sobre seus hábitos. Como sabe sobre meu café? Conceição depositou a sacola sobre uma mesa improvisada feita de uma tábua apoiada em 2 cavaletes. Tirou uma garrafa térmica e 2 pães de forma da sacola. Sei muitas coisas sobre você, Ricardo. Sei que nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sei que perdeu seu pai aos 12 anos e que sua mãe teve que trabalhar em 2 empregos para sustentar você e seu irmão mais novo, Gabriel. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Como sabe sobre Gabriel? Gabriel era um assunto que ele evitava há anos, o irmão que desaparecera aos 18 anos após uma briga terrível entre eles, o irmão que Ricardo, em seu orgulho juvenil, nunca procurou, o irmão que se tornara um fantasma em sua vida. Tome seu café, respondeu Conceição, ignorando sua pergunta. Precisamos conversar. Ela serviu o café em 2 canecas lascadas. Ricardo aceitou uma delas, observando-a atentamente,
Sob a luz do dia podia ver detalhes que não notara na noite anterior. As mãos de Conceição, embora calejadas, tinham unhas bem cuidadas. Sua postura era ereta, quase aristocrática, destoando completamente das roupas surradas. "Quem é você realmente?" perguntou Ricardo segurando a caneca sem beber. "Alguém que conheceu o outro lado da moeda, Ricardo. O lado que você nunca quis ver. Pare com os enigmas. Se sabe tanto sobre mim, seja direta." Conceição sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático da noite anterior. "Há 15 anos eu era diretora financeira da Vega Sistemas. Lembra dela?" Ricardo quase engasgou com o gole de café que finalmente tomara. A Vega Sistemas foi uma das primeiras empresas que ele adquiriu em sua escalada ao sucesso. Uma pequena empresa de tecnologia com patentes promissoras. Impossível. Eu conheço todos os executivos das empresas que adquiri. Você conhece os que ficaram após as reestruturações, não os que foram descartados antes mesmo de você assumir o controle. A memória veio como um raio. Na aquisição da Vega, Ricardo havia determinado a demissão de toda a diretoria antes mesmo de finalizar a compra. Uma estratégia para evitar resistência interna. Não se lembrava dos nomes ou rostos. Para ele, eram apenas números em uma planilha. Conceição. Esse não é seu nome verdadeiro, é? Concepción Vega. Ela pronunciou o nome com um leve sotaque espanhol. Fundadora da Vega Sistemas, junto com meu falecido marido. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A Vega Sistemas tinha sido fundada por um casal de engenheiros. Ele se lembrava vagamente de ter lido isso no relatório de aquisição, mas nunca os conheceu pessoalmente. A negociação foi conduzida por intermediários. Isso não faz sentido. A dona da Vega Sistemas estaria rica, bem-sucedida como você. Ela riu um riso amargo. Meu marido adoeceu durante a negociação. Câncer terminal. Não contei a ninguém. Não podia arriscar que a venda não acontecesse. Precisávamos do dinheiro para o tratamento dele. Ricardo pousou a caneca na mesa, tentando organizar os pensamentos. Mas a venda foi concluída. Vocês receberam milhões. Recebemos. E então, seu time de advogados encontrou uma cláusula no contrato. Uma irregularidade fiscal de anos antes, quando éramos apenas uma startup lutando para sobreviver. Você acionou a cláusula de multa. Congelou os pagamentos. A lembrança agora estava clara. Havia sido uma de suas primeiras grandes jogadas. No mercado, os analistas o aplaudiram pela astúcia. Reduzir o valor de aquisição em mais de 70% por conta de uma tecnicalidade legal. Era negócios, nada pessoal. As palavras soaram vazias até para ele mesmo. Negócios? Concepción o encarou com intensidade. Meu marido faleceu sem tratamento adequado. Eu perdi tudo tentando salvá-lo. Casa, bens, dignidade. Quando finalmente consegui provar na justiça que a irregularidade era insignificante, você já tinha extraído tudo de valor da empresa e a fechado. A indenização que recebi mal cobriu as dívidas que acumulei. Ricardo desviou o olhar, incapaz de enfrentar os olhos acusadores. Por que me salvou, então? Por que não deixou o mar me levar? Porque eu não sou como você, Ricardo. Ela se levantou imponente apesar das roupas simples. E porque você merece algo pior que um fim rápido, merece encarar o que fez, não só a mim, mas a tantos outros. O medo deu lugar à indignação. Então é isso? Uma vingança elaborada? Me sequestrando e me mantendo aqui contra minha vontade? Sequestro? Concepción riu. A porta está aberta, Ricardo. Seu precioso relógio está no seu pulso. Pode ir embora quando quiser. Voltar para seu império que, segundo os jornais, está desmoronando após sua misteriosa queda. Ricardo congelou. O que sabe sobre minha empresa? Sei que as ações despencaram 30% ontem, após você desaparecer da reunião com investidores. Sei que seus concorrentes estão se movimentando para um takeover hostil. Sei que sua ausência inesperada está sendo interpretada como fuga ou... Ela hesitou. Algo pior. Preciso voltar. Agora.
Ricardo se levantou abruptamente. Isso é loucura, tenho responsabilidades. Sim, tem. Concepción concordou calmamente. Mais do que imagina. Por isso estou te oferecendo uma escolha. Que escolha? Volte para São Paulo hoje mesmo. Retome seu império. Continue sendo quem sempre foi. Ela apontou para a porta aberta. Ou fique, por 3 meses, viva sem seu nome, sem seu poder, sem seu dinheiro. Veja o mundo pelos olhos daqueles que você sempre ignorou. E então, se ainda quiser, poderá voltar com tudo o que deixou para trás. Isso é absurdo. 3 meses? Minha empresa não sobreviverá 3 dias sem mim. Então talvez não seja uma empresa tão sólida quanto você pensava. Concepción deu de ombros. Mas se ficar, prometo que ao final dos 3 meses, lhe darei algo que vale mais que todos os seus bilhões. O quê? A verdade, Ricardo. Sobre seu irmão Gabriel. Sobre sua própria história. E sobre o legado que você realmente deixará neste mundo. E Ricardo sentiu o coração acelerar. Gabriel. O nome que ninguém ousava mencionar em sua presença há mais de 20 anos. A ferida que nunca cicatrizara completamente. Como pode saber algo sobre Gabriel que eu não saiba? Fique e descobrirá. Concepción caminhou até a porta. Vou até a vila buscar mais suprimentos. Quando voltar, quero sua resposta. Se decidir ir embora, não o impedirei. Mas saiba que esta será sua única chance de conhecer a verdade. Ela saiu, deixando Ricardo sozinho com o turbilhão de emoções e pensamentos que o consumiam. A menção a Gabriel reabriu velhas feridas. O irmão mais novo, brilhante e idealista, que sempre criticara a ambição desmedida de Ricardo. O último argumento fora devastador. Gabriel acusara Ricardo de trair seus valores, de se tornar o tipo de homem que seu pai sempre desprezara. Ricardo revidara com crueldade, expondo o que considerava a fraqueza e inveja do irmão. Na manhã seguinte, Gabriel havia partido, sem aviso, sem despedida, apenas um bilhete. Quando perceber o que perdeu, talvez seja tarde demais. Ricardo passou a mão pelos cabelos desesperado. Sua empresa, seu império, sua vida estavam desmoronando a quilômetros dali. Precisava voltar. Era a única escolha lógica. E ainda assim, a promessa de descobrir o paradeiro de Gabriel após tantos anos, de entender finalmente o que acontecera com o irmão, era uma isca poderosa demais para ignorar. Caminhou até a pequena janela do barraco. O mar azul se estendia até o horizonte, indiferente aos dilemas humanos. Tão diferente do mar turbulento que quase o engolira. 3 meses, murmurou para si mesmo. 3 meses contra 20 anos de dúvidas. A decisão pesava em seu peito como uma pedra. Concepción retornou ao cair da tarde, carregando uma sacola maior. Encontrou Ricardo sentado na pequena varanda improvisada do barraco, olhando para o horizonte. O relógio de luxo ainda em seu pulso. Parece que decidiu ficar, comentou ela depositando a sacola ao lado dele. Não decidi nada ainda. Ricardo não desviou o olhar do oceano. Mas quero entender melhor os termos desse acordo absurdo. Não, há termos complicados. Concepción sentou-se em um banquinho ao lado. Você viverá como Ricardo Silva, um homem comum que perdeu tudo e está recomeçando. Sem contato com sua vida anterior, sem usar seu dinheiro ou influência. Trabalhará para se sustentar como qualquer pessoa normal. E supostamente, aprenderei grandes lições de vida nesse processo. O sarcasmo era evidente em sua voz. Não estou oferecendo lições, Ricardo. Estou oferecendo a verdade. O que fará com ela depois será sua escolha. Ricardo finalmente se virou para encará-la. Como posso confiar em você? Acabou de admitir. Que tem motivos para me odiar. Eu tinha. Concepción pegou um livro gasto que estava sobre a sacola e o abriu distraidamente. Passei anos consumida pelo ódio, planejando retaliações, sonhando com sua ruína, até perceber que isso estava me destruindo mais do que a você. No dia em que me libertei desse ódio, comecei a realmente viver novamente. Ela estendeu o livro para Ricardo. Era um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe. Se quisesse vingança, teria te deixado desaparecer naquele mar.
Ou teria filmado seu resgate e exposto sua fragilidade para o mundo. Destruiria sua reputação com um clique. Ricardo olhou para o livro sem entender. Por que está me mostrando isso? Abra na página marcada. Ele obedeceu, encontrando uma passagem sublinhada. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Seu irmão Gabriel me deu este livro, disse Concepción suavemente. Ricardo sentiu o sangue gelar. Você conheceu Gabriel? Não apenas conheci. Trabalhamos juntos por anos. O empresário segurou o livro com força, como se pudesse extrair dele a presença do irmão. Onde ele está? Ele está bem. Isso é parte do que descobrirá durante esses 3 meses se aceitar minha proposta. Concepción retirou o livro gentilmente de suas mãos tensas. Gabriel me ensinou que a verdadeira mudança não vem da vingança ou da punição, mas da compreensão. Ricardo respirou fundo, tentando controlar as emoções. A possibilidade de reencontrar o irmão, ou ao menos descobrir seu paradeiro, era mais poderosa que qualquer apego à sua vida anterior. Muito conveniente, não acha? Me oferecer informações sobre Gabriel apenas se eu aceitar seu jogo psicológico. Não. É um jogo, Ricardo. É uma oportunidade. E quanto a Gabriel, essa é a única forma de você realmente entender o que aconteceu. Se eu simplesmente te contasse, você não acreditaria. Ou pior, acreditaria, mas não compreenderia o significado. Silêncio caiu entre eles. O som das ondas quebrando na praia era a única trilha sonora para o turbilhão de pensamentos de Ricardo. Se eu aceitar, disse finalmente. Como funcionará isso praticamente? Não tenho documentos, roupas, nada. Concepción sorriu, um sorriso, verdadeiro pela primeira vez. Providenciarei o necessário. Tenho mais recursos do que aparento. E quando os 3 meses terminarem? Como sei que cumprirá a sua parte? Da mesma forma que saberei se você cumpriu a sua. Confiança. Ela se levantou e estendeu a mão. Então temos um acordo, Ricardo Silva. Ele olhou para a mão estendida, uma mão calejada, mas com a dignidade de quem enfrentou tempestades, e permaneceu de pé. Lentamente, Ricardo se levantou também. 3 meses, disse apertando a mão dela. Nem um dia a mais. Ótimo. Concepción apontou para a sacola. Trouxe roupas para você. Amanhã começamos. Começamos o quê? Sua nova vida. O sol mal havia nascido quando Concepción bateu na porta do pequeno quarto que havia cedido a Ricardo. Ele dormira mal, atormentado por sonhos confusos, onde via Gabriel ao longe, mas nunca conseguia alcançá-lo. Levante-se, chamou ela. Temos um longo dia pela frente. Ricardo se ergueu com dificuldade. O colchão fino sobre estrados de madeira estava longe do conforto de sua cama king size, com colchão ortopédico importado. Que horas são? Perguntou esfregando os olhos. Hora de trabalhar. Vista-se. Sobre uma cadeira simples encontrou roupas novas. Jeans básico, camiseta branca, tênis simples. Nada que lembrasse remotamente seu guarda-roupa de grife. Quando saiu do quarto, encontrou Concepción preparando um café. Simples. Ela vestia roupas diferentes também. Calça jeans, camisa azul de botões, cabelos presos em um coque discreto. Parecia menos uma moradora de rua e mais uma professora aposentada. Coma rápido, indicou ela, servindo café e pão com manteiga. O ônibus passa em 20 minutos. Ônibus? Para onde vamos? Para a cidade. Você precisa de um emprego. Ricardo Silva. Ele engoliu o café apressadamente, queimando a língua no processo. Que tipo de emprego conseguirei sem documentos, sem currículo, sem nada? O tipo de emprego que milhões de brasileiros conseguem todos os dias. Informal, mal pago, extenuante. Concepción entregou-lhe uma pequena mochila. Aqui tem uma garrafa d'água, um caderno e uma caneta. Básico para seu primeiro dia. Primeiro dia como o quê? Como ajudante. De pedreiro no projeto de extensão da pousada Sol Nascente. O dono é um conhecido meu. Disse que precisava de mais um par de braços. Pedreiro? Ricardo quase engasgou com o pão. Nunca trabalhei com isso na vida.
Exatamente por isso começará como ajudante, carregando sacos de cimento, areia, tijolos, trabalho pesado que não requer experiência, apenas força e disposição. Ricardo sentiu uma onda de pânico. Seus 50 anos de vida. Nunca havia feito trabalho braçal. Seus calos eram de segurar tacos de golfe, não ferramentas de construção. Isso é ridículo. Não sobreviverei um dia. Veremos. Concepción consultou o relógio simples em seu pulso. Vamos, o ônibus não espera. Relutante, Ricardo a seguiu pela trilha que levava à estrada principal. A pequena vila que avistara antes era maior do que imaginava. Uma comunidade costeira modesta, com casas simples, pequenos comércios e uma praça central. O ponto de ônibus era apenas um poste com uma placa desbotada. Outros trabalhadores já aguardavam, conversando entre si. Alguns carregavam marmitas, outros apenas garrafas d'água como ele. "Você é novo por aqui", comentou um homem de meia idade, pele curtida pelo sol. "Eu sou Zé Carlos." Ricardo hesitou antes de estender a mão. "Ricardo Silva. Também vai para a obra da pousada?" perguntou Zé Carlos. "Sim, como ajudante." "Ah, vai trabalhar com o Toninho, então. Ele é exigente, mas justo. Se fizer direito, ele ensina o ofício de verdade." Ricardo assentiu, desconfortável com a conversa casual. Em sua vida anterior, raramente falava com estranhos que não fossem executivos, investidores ou funcionários de alto escalão. O ônibus chegou, velho e barulhento. Ricardo observou Concepción pagar as passagens com algumas notas amassadas. Dentro, todos os assentos estavam ocupados. Ficaram em pé, segurando nas alças de couro gastas pelo uso. "Quando chegarmos", sussurrou Concepción, "você será apenas Ricardo Silva. Eu sou Conceição, uma velha amiga que está te ajudando a recomeçar após uma série de contratempos. Nada de detalhes que possam levantar suspeitas. E se alguém me reconhecer, meu rosto apareceu em revistas e jornais. Nesta parte do litoral, longe dos grandes centros, duvido que alguém leia Forbes ou Exame. E mesmo que tenham visto seu rosto em algum lugar, ninguém esperaria encontrar o bilionário Ricardo Mendonça carregando sacos de cimento." Ela tinha razão, percebeu ele. O contexto mudava tudo. Como esperaria que alguém reconhecesse um famoso pianista trabalhando como caixa de supermercado? O cenário tornava a identificação improvável. Após 40 minutos de viagem por estradas de terra e asfalto mal conservado, chegaram a uma cidade maior. Não grande o suficiente para ser considerada urbana, mas com movimento suficiente para ter um pequeno centro comercial, algumas lojas de material de construção e serviços básicos. A pousada Sol Nascente ficava na entrada da cidade, com vista para o mar. Era uma construção charmosa, com 2 andares e estilo rústico. Aos fundos, uma nova ala estava sendo erguida, com estruturas de concreto já visíveis e pilhas de material de construção espalhadas pelo terreno. "Bom dia, Toninho." Concepción cumprimentou um homem negro forte, com cerca de 60 anos, que organizava alguns trabalhadores no local. "Dona Conceição, bom dia." Ele se aproximou limpando as mãos em um pano. "Este é o amigo que a senhora mencionou?" "Sim, Ricardo Silva. Está precisando recomeçar e tem boa vontade para aprender." Toninho estendeu a mão calejada, que Ricardo apertou tentando demonstrar firmeza. "Já trabalhou em obra antes, Ricardo?" "Não, senhor. Pelo menos é sincero." Toninho sorriu. "Hoje você vai ajudar a descarregar o caminhão de cimento, que está chegando. Depois vai auxiliar os pedreiros levando material para eles. Preste atenção no que fazem, pois um dia pode ser você no lugar deles." Ricardo assentiu, sentindo-se completamente deslocado. Concepción se despediu. "Volto para buscá-lo às 5. Tenha um bom primeiro dia, Ricardo." E assim, sozinho entre estranhos, começou seu primeiro dia como outro homem. O caminhão de cimento chegou logo em seguida. Ricardo observou os outros trabalhadores e tentou imitá-los, posicionando-se para receber os sacos de 50 quilos. Quando o primeiro saco foi colocado em seus braços, quase caiu com o peso. Suas costas protestaram imediatamente. Músculos, não acostumados a esforço físico verdadeiro, gritando de dor. Mas o orgulho o impediu de demonstrar fraqueza.
Cambaleando ligeiramente, carregou o saco até onde os outros estavam empilhando. Firme as pernas e use a coluna reta, aconselhou. Zé Carlos, que trabalhava ao seu lado. Senão amanhã não consegue nem levantar da cama. Ricardo tentou seguir o conselho no segundo saco, e no terceiro e no quarto. No 10º, seus braços tremiam visivelmente. No 20º, achava que ia desmaiar, e ainda faltavam dezenas no caminhão. Intervalo de água, anunciou Toninho. Após uma hora de trabalho contínuo, Ricardo desabou ao lado de um pilar suado, ofegante, com bolhas já se formando nas mãos desacostumadas ao trabalho pesado. Zé Carlos lhe ofereceu um gole de sua própria água, pois a de Ricardo já havia acabado. Primeiro dia é sempre o pior, consolou o colega. O corpo vai se acostumando. Ricardo duvidava. Tinha certeza que não sobreviveria até o final do dia, quanto mais 3 meses nesse ritmo. Mas quando o intervalo terminou, levantou-se mesmo assim, determinado a não desistir no primeiro desafio. As horas seguintes passaram em um borrão de dor, suor e cansaço. Ricardo carregou tijolos, baldes de massa, ferramentas pesadas. Ouviu instruções que mal compreendia, termos técnicos que nunca havia escutado. Tentava absorver, aprender, adaptar-se, mas seu corpo e mente protestavam a cada minuto. Quando Concepción finalmente apareceu às 5 horas, Ricardo estava sentado, em um bloco de concreto, exausto demais para sequer levantar a cabeça. Como foi o primeiro dia? Perguntou ela, estendendo uma garrafa de água fresca. Um inferno, respondeu ele sinceramente, bebendo a água em grandes goles. Não sei como essas pessoas fazem isso todos os dias. Essas pessoas, ela enfatizou com ironia, não têm escolha. Para elas não existe a opção de desistir e voltar para uma cobertura na Paulista. Toninho se aproximou, limpando as mãos sujas de cimento em um pano. Seu amigo trabalhou duro, Dona Conceição. Não é forte, mas é persistente. Não reclamou uma vez. Ricardo sentiu uma pontada de orgulho inesperado com o elogio simples. Ele volta amanhã? Perguntou Toninho. Concepción olhou para Ricardo, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Era a chance dele de desistir, de dizer que aquilo era loucura, que não estava feito para esse tipo de vida. Volto, respondeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Se o senhor me aceitar de novo. Às 7 em ponto, confirmou Toninho com um aceno, antes de se afastar para verificar o trabalho do dia. No ônibus de volta, Ricardo estava tão exausto que mal conseguia manter os olhos abertos. Seu corpo inteiro doía. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora estavam ásperas, com bolhas estouradas e calejadas começando a se formar. Por que faz isso? Perguntou a Concepción, que observava a paisagem pela janela do ônibus. Qual seu objetivo real? Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Quando meu marido adoeceu, tentei todos os tratamentos possíveis. Gastei cada centavo que tínhamos. Vendi nossa casa, nossos bens. Hipotequei o futuro. E mesmo assim não foi suficiente. Sua voz era calma, sem autopiedade. Após sua partida me vi na rua. Literalmente. Uma ex-executiva sem teto, sem família, sem esperança. Foram os trabalhadores comuns, as pessoas invisíveis para os poderosos que me estenderam a mão, que dividiram o pouco que tinham, que me ensinaram o valor real do que é ser humano. Ricardo ouvia atentamente, apesar do cansaço. Durante anos alimentei o rancor contra você e tudo o que representava, até que encontrei Gabriel. Ao ouvir o nome do irmão, Ricardo se endireitou no assento, ignorando a dor muscular. Gabriel estava fazendo um trabalho maravilhoso com comunidades carentes no litoral norte, usando conhecimentos técnicos para melhorar a vida de pessoas que a sociedade ignora. Quando descobri quem ele era, quase não acreditei na coincidência. Quando foi isso? Onde ele estava? Paciência, Ricardo. Essa história faz parte do que descobrirá ao longo dos próximos meses. Concepción tocou levemente seu braço machucado. Gabriel me ajudou a transformar meu ódio em propósito, a usar meu conhecimento para algo maior que acumular riqueza. E me fez prometer que,
Se um dia tivesse a chance, tentaria fazer o mesmo por você. Foi Gabriel que planejou isso? A ideia parecia absurda. Não. Concepción sorriu. Gabriel nunca soube que um dia nossos caminhos se cruzariam. Essa parte foi obra do destino. Ou talvez, quem sabe, de algo mais profundo. O ônibus parou no ponto próximo à vila. Desceram e começaram a caminhar pela trilha que levava ao barraco. Amanhã será outro dia difícil, avisou Concepción. Depois outro e outro. Seu corpo vai protestar. Sua mente vai implorar para desistir. Seu orgulho vai sofrer golpes constantes. A questão é, o quanto você quer realmente descobrir a verdade sobre seu irmão? Sobre si mesmo? Ricardo olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Mais do que imagina, respondeu finalmente. Naquela noite caiu na cama improvisada sem sequer jantar, o corpo vencido pelo esforço do dia. Seu último pensamento antes de adormecer foi a imagem do rosto de Gabriel, seu sorriso de menino, seus olhos que sempre pareciam enxergar além das aparências. Vou te encontrar, irmão, murmurou antes que o sono o levasse. Os dias se transformaram em semanas. Cada manhã, Ricardo acordava com o corpo dolorido, mas cada vez menos. Os músculos que nunca havia usado propriamente começavam a responder. As mãos, antes macias e bem cuidadas, agora estavam calejadas e fortes. O rosto, antes protegido em ambientes com ar-condicionado, ganhava um tom bronzeado do sol constante. Na obra da pousada, Ricardo progredia lentamente. De simples carregador de materiais, passou a ajudar mais diretamente os pedreiros, aprendendo a preparar a massa no ponto certo, a posicionar tijolos, a entender o básico da construção. Você tem jeito, Silva, comentou Toninho após 3 semanas usando o sobrenome falso que agora parecia quase natural para Ricardo. Aprende rápido. Aqueles simples elogios que em sua vida anterior seriam insignificantes, agora enchiam Ricardo de um orgulho diferente. Não era o orgulho de fechar negócios milionários ou de ver sua foto em revistas de negócios. Era algo mais básico, mais humano. A satisfação de construir algo com as próprias mãos. Suas interações com os colegas de trabalho também evoluíam. No início, mantinha-se distante, desconfortável com o linguajar simples, as piadas rudimentares, as histórias de vidas tão diferentes da sua. Aos poucos, porém, começou a se abrir, a ouvir realmente, a entender que por trás daquelas histórias simples havia sabedoria e dignidade que ele jamais reconhecera. Meu filho mais eu, velho, entrou na faculdade, contou Zé Carlos certo dia durante o almoço, com os olhos brilhando de orgulho. Primeiro da família, engenharia civil na Federal. Trabalhei em 2 empregos por 10 anos para pagar cursinho para ele. Parabéns, respondeu Ricardo sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Cada segundo valeu a pena. Ele já está no 3º ano fazendo estágio. Mês passado me trouxe aqui, queria ver o pai trabalhando. Sabe o que ele disse? Que quando se formar vai me contratar como consultor. Eu que mal terminei o ginásio. Zé Carlos riu, enxugando discretamente uma lágrima. Esse menino vai longe. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de admiração e vergonha. Em toda sua carreira nunca valorizara histórias como aquela. Para ele, pessoas como Zé Carlos eram apenas números em uma planilha de custos, facilmente substituíveis, descartáveis quando necessário. À noite, no pequeno barraco à beira-mar, Concepción e Ricardo desenvolveram uma rotina. Jantavam. Juntos, comida simples, mas saborosa que ela preparava. Depois conversavam, não sobre o passado ou sobre Gabriel. Esse assunto Concepción guardava para o momento certo. Falavam sobre o dia, sobre as pessoas que Ricardo conhecia, sobre as pequenas descobertas que fazia nessa nova vida. Hoje, um dos pedreiros, o Marcos, me convidou para um churrasco no domingo, comentou Ricardo enquanto lavava a louça. Outra, tarefa que nunca realizara em sua vida anterior. A filha dele faz aniversário. Disse que toda a equipe estará lá. E você vai? Perguntou Concepción, organizando uns livros na pequena estante improvisada. Não sei. Seria estranho.
Não pertenço àquele mundo. E a que mundo você pertence agora, Ricardo Silva? A pergunta o pegou desprevenido. No início daquela jornada, a resposta seria óbvia. Ele pertencia ao mundo dos negócios, do poder, do dinheiro. Mas agora, após quase um mês vivendo uma vida completamente diferente, a certeza começava a falhar. Não sei, admitiu finalmente. Não sei mais quem sou. Concepción sorriu como se essa resposta fosse exatamente o que esperava ouvir. É um bom começo. Naquela noite, Ricardo sonhou com Gabriel novamente. Mas dessa vez, não era o adolescente que havia partido décadas atrás. Era um homem maduro, trabalhando em uma comunidade simples ensinando crianças. No sonho, Gabriel se virava e o via. Sorria. Um sorriso sem ressentimentos, sem acusações. Apenas reconhecimento. Ricardo acordou com lágrimas nos olhos. No domingo, decidiu ir ao churrasco. Na pequena casa de Marcos, conheceu famílias inteiras que viviam com menos do que ele gastava em uma única refeição em restaurantes estrelados. Viu crianças felizes, com presentes simples. Observou a comunidade se unindo para celebrar, compartilhando o pouco que tinham com generosidade genuína. Uma senhora idosa, a avó de Marcos, sentou-se ao seu lado enquanto ele observava as crianças brincando no pequeno quintal. "Você tem um olhar triste, moço", comentou ela, oferecendo-lhe um pedaço de bolo. Como quem perdeu algo importante. Ricardo aceitou o bolo com um sorriso educado. "Acho que perdi, sim." "Família?" Ele hesitou antes de responder. "Um irmão, há muito tempo." A senhora assentiu, compreensiva. "Sabe, meu filho também sumiu por 15 anos. Briga feia com o pai. Os dois teimosos demais para dar o braço a torcer." Ela olhou para além do quintal como se visse o passado. Um dia ele voltou, já homem feito com filhos, este mesmo que está fazendo o churrasco. "O Marcos?" "Sim, o pai já tinha partido, mas pelo menos pude abraçar meu filho novamente." Ela tocou o braço de Ricardo gentilmente. "Quando o coração está pronto, os caminhos se abrem. Talvez seu irmão esteja apenas esperando esse momento." Aquelas palavras simples, de uma desconhecida que nada sabia sobre sua história real, tocaram Ricardo profundamente. Seria possível que Gabriel também aguardasse um momento de reconciliação, que após todos esses anos, ainda houvesse chance para uma nova relação entre eles. O sol começava a se pôr, quando Ricardo decidiu voltar para o barraco. Despediu-se de todos, agradecendo pela hospitalidade, surpreendendo-se com a sinceridade de seus próprios sentimentos. Aquelas pessoas que um mês atrás seriam invisíveis para ele, agora tinham nomes, histórias, dignidade. No caminho de volta, parou em uma pequena colina com vista para o mar. O céu, pintado em tons de laranja e vermelho, refletia na água, calma. Sua vida anterior parecia cada vez mais distante, como um filme que havia assistido, não uma realidade que vivera. "O que estou fazendo aqui?" murmurou para si mesmo. "O que realmente estou buscando?" A resposta parecia escorregar entre seus dedos toda vez que achava estar próximo dela. Gabriel? Redenção? Um novo sentido para sua existência? Ao chegar ao barraco, encontrou Concepción, na varanda, lendo à luz de um lampião. Ela ergueu os olhos do livro e observou sua expressão pensativa. "O churrasco te fez pensar?" "Tudo aqui me faz pensar", admitiu Ricardo, sentando-se na cadeira de madeira ao lado dela. "Estou vivendo um mês como essas pessoas e já me sinto exausto fisicamente, mas mentalmente. É como se algo estivesse despertando." "E imagine viver assim a vida inteira", respondeu Concepción, fechando o livro. "Sem a certeza de que em 3 meses tudo voltará ao normal. Sem a rede de segurança de um império financeiro aguardando seu retorno." Ricardo assentiu, compreendendo o privilégio que sua situação representava, mesmo naquelas circunstâncias. "Quando vai me contar sobre Gabriel?" perguntou finalmente. "Já se passou um mês." "Quando for o momento certo." Concepción se levantou. "Por enquanto tenho algo diferente para você. Amanhã não irá para a obra." "Por que? Fiz algo errado?" "Ao contrário, progrediu mais rápido do que esperava." Ela entrou no barraco e voltou com um envelope. "Amanhã tem uma reunião na..."
Associação de Moradores da Vila das Conchas. Quero que vá comigo. O que tem lá? A próxima etapa da sua jornada. Concepción lhe entregou o envelope. Leia isso antes de dormir. Amanhã conversamos mais. Dentro do envelope, Ricardo encontrou recortes de jornal antigos, matérias sobre um projeto social em comunidades litorâneas, fotos de casas simples sendo reformadas, sistemas de captação de água sendo instalados, pequenas hortas comunitárias. E em uma das fotos, parcialmente visível, um homem que fez seu coração disparar. Gabriel. Mais velho, mais maduro, mas indiscutivelmente seu irmão. O cabelo mais curto, a barba bem aparada, mas os mesmos olhos, o mesmo sorriso. A legenda. Dizia apenas: Projeto Novos Horizontes completa 5 anos de atividades no litoral norte de São Paulo. Ricardo passou horas estudando aquela foto, procurando mais detalhes, mais pistas. Mas era tudo que o recorte revelava. O sono custou a chegar naquela noite e, quando finalmente adormeceu, sonhou novamente com o irmão, desta vez trabalhando lado a lado com ele na construção de algo importante. Algo que ambos haviam perdido há muito tempo. A Vila das Conchas situava-se a cerca de 1 hora de ônibus da pequena comunidade onde Ricardo e Concepción viviam. Era maior, mais estruturada, com um pequeno centro comercial, uma escola municipal e um posto de saúde. Ainda assim, estava longe de ser uma cidade turística ou desenvolvida. Chegaram cedo à sede da Associação de Moradores, um galpão simples, pintado de azul claro, com cartazes anunciando eventos comunitários, campanhas de vacinação e reuniões de pais e mestres. "O que exatamente fazemos aqui?" perguntou Ricardo, enquanto Concepción o guiava para dentro do local. "Você vai conhecer o legado do seu irmão." A frase o pegou desprevenido. Legado. A palavra carregava um peso que não conseguia decifrar completamente. Dentro do galpão, várias pessoas organizavam cadeiras em círculo. Algumas carregavam pastas, outras afixavam mapas e diagramas nas paredes. Um homem mais velho, cabelos grisalhos e óculos de aros grossos, aproximou-se assim que os viu. "Conceição, que bom que veio!" Abraçou-a calorosamente antes de se voltar para Ricardo. "E este deve ser o amigo que você mencionou." "Ricardo Silva", apresentou-se ele, estendendo a mão. "Antônio Martins, coordenador do projeto Novos Horizontes." O homem apertou sua mão com entusiasmo. "Conceição disse que você tem experiência em gestão e está interessado em nosso trabalho." Ricardo lançou um olhar surpreso para Concepción. Ela não mencionara nada sobre isso. "Sim, tenho alguma experiência", respondeu cautelosamente. "Gostaria de conhecer melhor o projeto." "Ótimo, ótimo." Antônio pegou uma pasta de uma mesa próxima e a entregou a Ricardo. "Aqui está nossa apresentação institucional. Estamos completando 12 anos de atividades este mês." Ricardo abriu a pasta e encontrou fotos, gráficos e textos detalhando o trabalho do projeto. Ações de melhoria habitacional em comunidades carentes, sistemas alternativos de captação de água, hortas comunitárias, capacitação profissional, cooperativas de artesanato e pesca sustentável. "Impressionante", comentou sinceramente. "Vocês fazem muito com poucos recursos." "Esse sempre foi o lema do Gabriel", respondeu Antônio com um sorriso nostálgico. "Fazer o extraordinário com o ordinário." Ricardo sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome do irmão pronunciado tão naturalmente. Gabriel, o fundador do projeto. Gabriel Mendonça. Antônio apontou para uma foto emoldurada na parede que Ricardo não havia notado antes. Lá estava seu irmão, sorrindo ao lado de um grupo de voluntários, segurando uma placa que dizia Novos Horizontes. Inauguração. A data no canto inferior indicava que a foto tinha sido tirada há 12 anos. "Você o conheceu bem?" perguntou Ricardo, esforçando-se para manter a voz estável. "Como um filho", respondeu Antônio, e havia emoção genuína em sua voz. "Ele chegou aqui há mais de 20 anos, um jovem brilhante que havia abandonado uma vida privilegiada em São Paulo. Disse que queria fazer a diferença de verdade,
não apenas falar sobre isso. 20 anos, logo após a briga que os separara. Enquanto Ricardo construía seu império empresarial, Gabriel edificava outro tipo de legado. E onde ele está agora? A pergunta que o consumia finalmente escapou de seus lábios. Uma sombra passou pelo rosto de Antônio. Concepción interveio rapidamente. Ricardo, que tal ajudarmos a organizar os materiais para a reunião? Antônio precisa receber os outros participantes. Antes que pudesse protestar, ela o puxou para um canto mais afastado, próximo a uma mesa com documentos espalhados. O que está acontecendo? Sussurrou Ricardo, frustrado. Por que me trouxe aqui, se não posso perguntar sobre Gabriel? Por quê? Precisa entender o trabalho dele antes de entender seu destino, respondeu Concepción em voz baixa. Observe, escute, aprenda. As respostas virão no momento certo. A reunião começou pouco depois. Representantes de 5 comunidades diferentes discutiam projetos em andamento, desafios, necessidades prioritárias. Ricardo observava, impressionado com a organização, o conhecimento técnico e principalmente o respeito mútuo que permeava todas as interações. Estes não eram assistidos passivos de uma caridade superficial. Eram protagonistas de sua própria transformação, usando conhecimento e recursos compartilhados para melhorar suas comunidades de forma sustentável. Durante o intervalo, uma jovem mulher se aproximou. Tinha cerca de 30 anos, cabelos cacheados presos em um coque e olhos inteligentes que estudaram Ricardo com curiosidade. Você deve ser o Ricardo. Sou Júlia Prado, coordenadora da área de capacitação profissional. Prazer, Júlia. Ricardo apertou sua mão, notando os calos semelhantes aos que agora marcavam suas próprias palmas. Conceição disse que você tem experiência em gestão empresarial. Estamos precisando de alguém que possa ajudar nossa cooperativa de artesanato a melhorar o modelo de negócio. Interessado? Ricardo hesitou. Era a primeira vez desde o início daquela jornada que alguém sugeria que ele usasse suas habilidades reais, não apenas sua força física. Eu posso tentar. Ótimo, venha comigo. Júlia o levou a uma sala menor, onde 3 mulheres e 2 homens o aguardavam. Representantes da cooperativa, explicou ela, produziam artesanato com materiais reciclados e recursos naturais da região, mas enfrentavam dificuldades para precificar adequadamente, gerenciar estoques e acessar mercados mais amplos. Qual sua experiência no ramo? Perguntou uma das mulheres, Dona Marlene, observando-o com desconfiança. Ricardo hesitou. Não podia revelar sua verdadeira identidade, mas precisava oferecer algo crível. Trabalhei na administração de empresas de médio porte em São Paulo, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Conheço os princípios básicos de gestão financeira, marketing e desenvolvimento de produto. Não era mentira, apenas uma simplificação extrema de sua experiência como CEO de um conglomerado bilionário. Por 2 horas, Ricardo ouviu sobre os desafios da cooperativa. Analisou suas planilhas simples, examinou seus produtos, entendeu seu processo de produção e então, quase sem perceber, começou a fazer o que sempre fez de melhor: identificar problemas, propor soluções, traçar estratégias. Vocês estão subprecificando esses produtos, explicou, apontando para bolsas de palha trançada com detalhes em conchas. O mercado de artesanato sustentável valoriza a história por trás do produto tanto quanto o produto em si. Precisam comunicar melhor o impacto social e ambiental do que fazem. Os olhos, desconfiados, começaram a brilhar com interesse. As perguntas se multiplicaram. Ricardo se viu desenhando um plano de negócio simplificado em um quadro branco, explicando conceitos de escalabilidade, valor agregado e posicionamento de marca em termos acessíveis. Quando a reunião terminou, Dona Marlene, que o observara com tanta desconfiança inicialmente, apertou sua mão com entusiasmo. Faz tempo que não tínhamos ideias novas assim. Você vai voltar, não vai? Ricardo olhou para os rostos esperançosos ao seu redor e sentiu algo estranho no peito.
uma satisfação diferente de tudo que experimentara em sua carreira. Não era o prazer de fechar um negócio milionário ou de superar um concorrente. Era a sensação pura e simples de ser verdadeiramente útil. Se vocês quiserem, sim, voltarei. Nos caminho de volta, Ricardo permaneceu silencioso, processando a experiência. Concepción respeitou seu momento de reflexão até chegarem ao barraco. O que achou do projeto? Perguntou finalmente, enquanto preparava um chá. Impressionante, admitiu Ricardo. É pequeno em escala, mas o impacto é muito maior do que imaginei. Aquelas pessoas estão realmente transformando suas comunidades. Esse era o objetivo de Gabriel. Não criar dependência, mas autonomia. Não oferecer caridade, mas ferramentas. Ricardo aceitou a xícara de chá que ela lhe oferecia. Por que não me contou que Gabriel fundou o projeto? Porque precisava ver por si mesmo, entender com seus próprios olhos, não através das minhas palavras. E agora? O que acontece agora? A pergunta continha todas as dúvidas que o consumiam. Concepción sentou-se à sua frente, os olhos fixos nos dele. Agora você tem uma escolha, Ricardo. Pode continuar apenas como observador, cumprindo os 3 meses do nosso acordo para obter as respostas que procura sobre seu irmão. Ou, ela fez uma pausa significativa, pode realmente se envolver. Usar suas habilidades, seu conhecimento, sua experiência para contribuir com o legado dele. Quero ajudar, respondeu sem hesitação, surpreendendo a si mesmo. Mas ainda quero saber onde Gabriel está. Por que ele não está mais liderando o projeto que fundou? Concepción assentiu lentamente. No tempo certo, Ricardo. Primeiro, precisa realmente compreender o que ele construiu. E talvez, no processo, reconstruir algo em si mesmo. Naquela noite, deitado em sua cama simples, Ricardo revisou mentalmente o dia. As histórias que ouvira sobre seu irmão, o respeito quase reverencial com que as pessoas falavam dele, o impacto tangível de seu trabalho. Sentiu uma mistura de orgulho e vergonha. Orgulho pelo que Gabriel realizara, vergonha por nunca ter valorizado essa forma de sucesso. Em seu império empresarial, Ricardo media sucesso em números, lucros, aquisições, valor de mercado. No mundo que Gabriel construíra, o sucesso tinha rostos, nomes, histórias de transformação real. Quem realmente deixou um legado, irmão? Murmurou para o teto escuro. Você ou eu? A resposta já não parecia tão óbvia quanto teria sido há algumas semanas. 2 meses haviam se passado desde que Ricardo fora salvo das águas por Concepción. Seu corpo estava transformado, mais forte, mais resistente, bronzeado pelo sol constante. Suas mãos, antes macias, agora ostentavam calos de trabalho real. Mas a maior transformação acontecia internamente. 3 vezes por semana, continuava trabalhando na obra da pousada com Toninho e os outros. Havia progredido de simples ajudante para aprendiz de pedreiro, dominando técnicas básicas de construção que jamais imaginara aprender. Nos outros dias, dedicava-se ao projeto Novos Horizontes, especialmente à cooperativa de artesanato. Naquela manhã de sábado, Ricardo aguardava ansiosamente na pequena praça da Vila das Conchas. Era o dia da primeira feira organizada sob sua orientação. Barracas coloridas alinhavam-se organizadamente, exibindo produtos artesanais com nova embalagem, etiquetas profissionais e preços adequados ao valor real do trabalho. Júlia aproximou-se, carregando uma prancheta. Tudo pronto, Ricardo. Os turistas já estão chegando dos hotéis e pousadas da região. As artesãs estão preparadas para a abordagem que praticamos? Sim, seguimos exatamente o roteiro que você sugeriu. História do produto, impacto social, sustentabilidade. Tudo sem parecer um discurso ensaiado. Ricardo assentiu, satisfeito. Nas últimas semanas, havia aplicado seus conhecimentos de marketing e vendas para valorizar o trabalho da cooperativa. Não eram táticas manipuladoras como muitas vezes empregara em sua vida corporativa, mas estratégias transparentes para comunicar o valor real daquele trabalho. A feira foi um sucesso absoluto. Ao final do dia, quase todo o estoque havia sido
Vendido. O faturamento superou em 3 vezes o melhor resultado anterior da cooperativa. Mais importante, novos contatos foram estabelecidos com lojistas de São Paulo e Rio de Janeiro, interessados em revender os produtos. Dona Marlene, com lágrimas nos olhos, abraçou Ricardo fortemente. Em 30 anos de artesanato, nunca vi nada assim. Finalmente estamos recebendo o valor justo pelo nosso trabalho. Aquelas palavras simples emocionaram Ricardo mais profundamente do que qualquer elogio que recebera em sua carreira corporativa. Sentiu-se verdadeiramente útil, parte de algo significativo. Antônio, o coordenador do projeto, aproximou-se quando a feira estava sendo desmontada. Impressionante, Ricardo. Em poucas semanas você revolucionou nossa área de comercialização. Gabriel ficaria orgulhoso. A menção ao irmão, como sempre, fez o coração de Ricardo acelerar. Quando vou saber o que aconteceu com ele, Antônio? Todos falam dele com tanto carinho, mas sempre mudam de assunto quando pergunto onde está. O velho coordenador estudou Ricardo por um longo momento, como se avaliasse algo importante. Conceição disse que chegaria o momento certo para essa conversa. Acredito que estamos nos aproximando dele. Antônio consultou seu relógio. Venha à minha casa amanhã à noite. Tenho algo para lhe mostrar. No caminho de volta para o barraco, Ricardo sentia-se dividido entre a satisfação pelo sucesso da feira e a ansiedade pela conversa prometida sobre Gabriel. Concepción percebeu seu estado de espírito. Algo o preocupa? Perguntou enquanto caminhavam pela trilha que levava à praia. Antônio me convidou para ir à casa dele amanhã. Disse que tem algo a me mostrar sobre Gabriel. Concepción assentiu, sem demonstrar surpresa. Ele me consultou sobre isso. Concordei que está pronto. Pronto para quê, exatamente? A frustração transparecia na voz de Ricardo. Por que tanto mistério sobre meu próprio irmão? Porque algumas verdades precisam de preparo para serem recebidas, Ricardo. Não é apenas sobre ouvir, mas sobre compreender. E para compreender verdadeiramente, você precisava primeiro viver o que viveu nesses 2 meses. Ricardo parou de caminhar encarando-a. Ele está morto, não está? É isso que ninguém quer me dizer? A expressão de Concepción permaneceu serena, impossível de ler. Vá amanhã à casa de Antônio. Todas as suas perguntas serão respondidas. A noite foi longa para Ricardo. O sono custou a chegar, e quando finalmente adormeceu, sonhou novamente com Gabriel. Desta vez estavam ambos jovens, antes da briga que os separou. Conversavam à beira de um lago como faziam na adolescência. Gabriel dizia algo importante, urgente, mas Ricardo não conseguia ouvir suas palavras. Era como se uma barreira invisível bloqueasse o som. Acordou frustrado com a sensação de ter perdido algo crucial. Na noite seguinte, Ricardo dirigiu-se à casa de Antônio na Vila das Conchas. Era uma construção simples, mas confortável, cercada por um pequeno jardim bem cuidado. Antônio o recebeu na varanda, oferecendo-lhe uma cadeira de balanço e um copo de limonada. Conceição me contou sua história real, disse o velho coordenador sem preâmbulos. Ricardo Mendonça, o magnata desaparecido, irmão de Gabriel. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela não deveria ter feito isso. Pelo contrário, era necessário para o que vou lhe mostrar agora. Antônio levantou-se e entrou na casa, retornando minutos depois com uma caixa de madeira entalhada. Gabriel deixou isto para você. Ricardo olhou para a caixa, incrédulo. Para. Mim? Como poderia? Ele nem sabia onde eu estava. Ele sempre soube exatamente onde você estava, Ricardo. Acompanhava sua carreira à distância. Seus sucessos, suas aquisições, seu crescente poder. Ele me odiava. A pergunta escapou como um sussurro dolorido. Não. Antônio empurrou a caixa em sua direção. Nunca. E esta é a prova. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu a caixa. Dentro, encontrou um caderno encadernado em couro com a inscrição para meu irmão quando estiver pronto. Ao lado do caderno, havia um pendrive e algumas fotos antigas dos dois juntos na adolescência. O que é isto? O diário de Gabriel.
e no pendrive todos os projetos que ele desenvolveu, incluindo alguns específicos para sua empresa, ideias que ele nunca teve coragem de apresentar diretamente a você. Ricardo abriu o caderno com reverência. A caligrafia familiar de Gabriel cobria as páginas, organizadas por data. A primeira entrada era de pouco após seu desaparecimento, mais de 20 anos atrás. Deixo você a sós com isso, disse Antônio, levantando-se. Leve o tempo que precisar. Ricardo mal percebeu quando o velho coordenador entrou na casa. Estava completamente absorto nas palavras do irmão. Gabriel descrevia sua jornada após deixar a casa da família, sua desilusão inicial, os trabalhos temporários, o encontro com um professor universitário que o introduziu ao desenvolvimento comunitário, a descoberta de sua verdadeira vocação. Em nenhum momento havia raiva ou ressentimento nas palavras, apenas uma tristeza profunda pela ruptura com o irmão e uma esperança persistente de reconciliação. Ricardo sempre viu o sucesso pelos números e eu pelos rostos, escreveu Gabriel em uma entrada. Não somos tão diferentes quanto ele pensa. Ambos queremos construir algo duradouro. Apenas escolhemos materiais diferentes. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ricardo enquanto lia. Entrada após entrada, ano após ano, Gabriel documentara suas realizações, seus desafios e, frequentemente, reflexões sobre o irmão distante. Vi Ricardo na capa da Forbes hoje, dizia uma entrada de 10 anos atrás. O novo titã dos negócios brasileiros. Seu olhar estava diferente, mais duro, mais frio. Me pergunto se ele é feliz, se encontrou o que realmente procurava. E então, Ricardo chegou a uma entrada datada de 5 anos atrás, que fez seu coração parar. O médico confirmou hoje. O diagnóstico não é bom. Meses, talvez um ano. Não contei a ninguém ainda. Há tanto trabalho inacabado, tanto que ainda quero fazer. E Ricardo, meu irmão que nunca deixei de amar, nunca saberá quantas vezes quis procurá-lo. Quantas vezes cheguei à porta de seu escritório e recuei. O orgulho é uma doença pior que a que me consome agora. Ricardo fechou o diário, incapaz de continuar, lendo. A dor era insuportável. Gabriel havia adoecido, Gabriel havia partido. E ele, em sua torre de marfim corporativa, jamais soubera. Jamais tivera a chance de reconciliação. Não, murmurou abraçando o diário contra o peito. Não pode ser assim. Antônio reapareceu silenciosamente na varanda, sentando-se ao lado de Ricardo. Ele lutou bravamente, disse o velho, sua voz gentil. Continuou trabalhando até onde pôde. Nunca perdeu a esperança de que um dia você encontraria seu caminho até aqui. Como? Perguntou Ricardo, a voz embargada pelo choro. Como ele poderia saber? Ele não sabia. Ele esperava, confiava. Gabriel sempre teve uma fé inabalável nas pessoas, até naquelas que o decepcionavam, especialmente em você. Ricardo respirou fundo, tentando controlar as emoções. E Concepción? Como ela se encaixa nisso tudo? Ela e Gabriel trabalharam juntos por anos. Quando ele adoeceu, foi ela quem assumiu muitas de suas responsabilidades. E foi a ela que ele confiou a missão mais importante: me encontrar. Se fosse possível, se o destino assim permitisse. Antônio sorriu tristemente. Gabriel dizia que o universo tem formas misteriosas de fechar círculos incompletos. Ricardo olhou novamente para o diário, para as fotos, para o pendrive que continha os projetos que seu irmão desenvolvera pensando nele. Não consigo acreditar que é tarde demais, que nunca mais vou vê-lo. Antônio se levantou lentamente. Termine de ler o diário, Ricardo. Até o fim. Depois conversamos mais. Deixado novamente sozinho, Ricardo retomou a leitura. Cada palavra de Gabriel, uma mistura de dor e conforto. As últimas entradas documentavam seu tratamento, o avanço da doença, suas reflexões sobre a vida e a partida iminente. E então, a última página, datada de apenas 2 anos atrás. O tratamento experimental está funcionando. Os médicos estão cautelosamente otimistas. 4 meses sem progressão da doença. Talvez tenha mais tempo do que pensava.
tempo para fortalecer o projeto, tempo para, quem sabe, encontrar coragem para o que nunca fiz. Concepción insiste que devo procurar Ricardo, que a vida é curta demais para orgulhos tolos. Talvez ela tenha razão. Talvez seja hora de fechar esse círculo. Ricardo virou a página, esperando encontrar mais, mas era a última entrada. Freneticamente, vasculhou o resto do caderno, procurando por qualquer indício adicional. No final, um envelope estava colado na contracapa. Com dedos trêmulos, abriu-o. Dentro, um cartão simples com uma única frase escrita à mão. Quando estiver pronto, pergunte a Concepción sobre a ilha. Ricardo levantou-se de um salto, o coração martelando no peito. A ilha? Que ilha? Gabriel estava vivo? Era possível? Antônio reapareceu como se tivesse adivinhado que Ricardo terminara a leitura. Encontrou o envelope. O que significa isso? Pergunte a Concepción sobre a ilha. Gabriel está... Ricardo mal conseguia formular a pergunta, temendo tanto a esperança quanto a decepção. Isso é algo que apenas Concepción pode responder. Antônio sorriu enigmaticamente. Sua jornada está quase completa, Ricardo, mas ainda há um capítulo final. Ricardo mal se lembrou de como voltou ao barraco naquela noite. O caminho que normalmente percorria com atenção e cuidado passou, em um borrão enquanto sua mente processava tudo que descobrira. Gabriel adoecera gravemente, passara por um tratamento experimental. Havia uma possibilidade... Concepción o esperava na varanda, como se soubesse exatamente quando ele chegaria. Sem palavras, Ricardo lhe mostrou o cartão encontrado no diário. A ilha, disse simplesmente. O que significa? Concepción olhou para o mar escuro, iluminado apenas pelo reflexo da lua cheia. Significa que chegou a hora de concluir sua jornada, Ricardo. Ela se virou, encarando-o com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. Amanhã, ao amanhecer, partiremos, e todas as suas perguntas serão finalmente respondidas. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda contemplando o oceano, repleto de possibilidades tanto maravilhosas quanto aterrorizantes. O mesmo mar que quase o levara há 2 meses agora parecia prometer respostas. Respostas que poderiam mudar tudo. O dia amanheceu com uma serenidade perfeita. O mar estava calmo, quase sem ondas, como um espelho refletindo o céu claro. Ricardo já estava desperto quando Concepción saiu de seu quarto, vestida com roupas simples, mas nitidamente melhores que as que costumava usar. "Está pronto?" perguntou, ela servindo café para ambos. "Para encontrar meu irmão, se ele estiver vivo, sim, mais do que estive em toda a minha vida." Concepción assentiu, satisfeita com a resposta. "Então vamos." Caminharam até um pequeno ancoradouro natural, onde um homem os aguardava em um barco de pesca modesto, mas bem cuidado. "Bom dia, João", cumprimentou Concepción. "Este é Ricardo. Vamos à ilha." O pescador, um homem de meia idade com pele curtida pelo sol, assentiu sem fazer perguntas. Ajudou-os a embarcar e logo estavam navegando pelo mar tranquilo. "Que ilha é essa?" perguntou Ricardo, observando a costa se afastar. "Um santuário", respondeu Concepción. "Um lugar de cura e recomeço. Gabriel o encontrou há 5 anos, quando procurava locais para expandir o projeto. Era uma propriedade particular abandonada, uma antiga estação de pesquisa marinha. Ele a comprou com suas economias de vida. Para quê? Inicialmente para criar um centro de estudos ambientais. Depois, quando adoeceu, tornou-se seu refúgio durante o tratamento." Ricardo olhava fixamente para o horizonte, buscando qualquer sinal de terra. "Ele ainda está lá, vivo?" Concepción não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era suave. "A ilha se tornou mais do que um refúgio, Ricardo. Tornou-se um símbolo da segunda chance que Gabriel recebeu, da oportunidade de completar o trabalho de sua vida." "E qual era esse trabalho?" "Construir pontes entre comunidades e recursos, entre conhecimento e necessidade, e talvez a mais importante de todas, entre 2 irmãos que perderam o caminho de volta um para o outro." Após quase 1 hora de navegação, a ilha finalmente surgiu no horizonte. Não era grande, talvez 1 quilômetro quadrado,
mas sua beleza era impressionante. Vegetação exuberante cobria a maior parte da área, descendo até uma pequena praia de areia clara onde um trapiche de madeira se estendia mar adentro. Ao se aproximarem, Ricardo viu uma construção principal no centro da ilha, uma casa de 2 andares em estilo rústico mas elegante, e algumas edificações menores espalhadas entre as árvores. João atracou o barco com a precisão de quem conhecia bem aquele lugar. Concepción desembarcou primeiro, seguida por Ricardo, cujo coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. "Ele está aqui?" perguntou novamente, incapaz de conter a ansiedade. "Paciência, Ricardo. Apenas mais alguns minutos." Subiram, por uma trilha bem cuidada, que levava do trapiche à casa principal. Flores silvestres e plantas medicinais cresciam organizadamente dos 2 lados, formando um jardim natural que parecia tanto decorativo quanto funcional. A varanda da casa oferecia uma vista panorâmica do mar. Ricardo notou imediatamente a rampa de acesso ao lado dos degraus, uma adaptação para alguém com mobilidade reduzida. "Gabriel ficou com sequelas da doença?" perguntou, indicando a rampa. "O tratamento foi eficaz, mas exigiu seu preço", respondeu Concepción enquanto subiam. "Algumas batalhas deixam cicatrizes visíveis, outras invisíveis. Gabriel carrega ambas." Ela bateu suavemente na porta. Passos lentos foram ouvidos do interior. Ricardo prendeu a respiração. A porta se abriu, e lá estava ele, Gabriel Mendonça, mais velho, mais magro, apoiado em uma bengala. Os cabelos agora completamente grisalhos, a pele pálida de quem passou muito tempo confinado. Mas os olhos eram os mesmos, intensos, inteligentes, bondosos, os olhos que Ricardo conhecia desde a infância. Ricardo. Uma única palavra pronunciada com uma mistura de emoções tão complexa que seria impossível decifrar todas. Surpresa, alegria, apreensão, esperança. Gabriel. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. 2 meses de preparação, de transformação, de descobertas. E ainda assim nada poderia tê-lo preparado para este momento. Para o impacto de ver o irmão que acreditava perdido para sempre. Concepción discretamente se afastou, deixando os irmãos a sós. "Você está vivo", disse Ricardo, finalmente a voz embargada pela emoção. "Todos esses anos, por quê? Nunca me procurou?" Gabriel sorriu tristemente. "Eu te procurei, Ricardo, muitas vezes. Cheguei até a porta do seu escritório em 3 ocasiões diferentes, mas sempre recuei no último momento. Por quê? No início, por orgulho. Depois, porque vi o homem que você havia se tornado. Tão diferente dos valores que nosso pai nos ensinou. Tão consumido pelo poder e ambição." Gabriel fez um gesto convidando Ricardo a entrar. "Achei que não havia mais espaço em sua vida para um irmão idealista e suas causas perdidas." Ricardo entrou na casa, observando o ambiente simples mas confortável. Livros enchiam as estantes. Uma mesa ampla coberta de mapas e projetos ocupava o centro da sala. Nas paredes, fotos das comunidades atendidas pelo projeto. E, surpreendentemente, recortes de jornal sobre a carreira de Ricardo. "Você acompanhou minha vida", constatou, aproximando-se das matérias emolduradas. Cada passo. Gabriel sentou-se em uma poltrona, repousando a bengala ao lado. Seus triunfos, seus prêmios, suas aquisições, e observei com crescente preocupação o preço que você parecia estar pagando por esse sucesso. Ricardo permaneceu em pé, incapaz ainda de relaxar. "E então, você adoeceu." "Sim, um tipo raro de linfoma. Os médicos deram-me meses de vida." Gabriel olhou pela janela em direção ao mar. "Foi quando percebi que poderia partir deste mundo sem nunca ter tentado realmente reconstruir nossa relação. O pensamento era insuportável. Por que não me procurou então? Eu teria pago pelos melhores tratamentos, os melhores especialistas." Gabriel sorriu com indulgência. "E foi exatamente por isso que não procurei, Ricardo. Você teria jogado dinheiro no problema, como sempre fez com tudo. Mas não era dinheiro que eu precisava. Era de um irmão." A verdade daquelas palavras atingiu Ricardo como um golpe físico.
Durante toda a sua vida adulta, ele realmente tratara cada obstáculo como um problema a ser resolvido com recursos financeiros. Pessoas, relacionamentos, conflitos. Tudo tinha um preço, uma solução monetária. Concepción, me disse que você passou por um tratamento experimental. Sim, na Suíça. Uma imunoterapia avançada que ainda estava em testes. Funcionou melhor do que os médicos esperavam. Gabriel indicou a bengala. Não sem efeitos colaterais, mas estou vivo, em remissão há quase 2 anos. Ricardo finalmente sentou-se, as pernas já não suportando o peso das emoções. E agora? Depois de tudo isso, depois de Concepción me encontrar e me trazer por essa jornada, o que você espera, Gabriel? Espero, Gabriel riu suavemente. Não espero nada, Ricardo. Não tenho o direito de esperar ou exigir qualquer coisa de você. Concepción agiu por conta própria ao aproximá-lo do projeto, ao mostrar-lhe essa outra realidade. Eu só soube quando você já estava imerso na experiência. Não acredito nisso, rebateu Ricardo, uma pontada de irritação surgindo pela primeira vez. Todo esse plano elaborado, essa experiência de 3 meses, ela não faria isso sem seu conhecimento. Talvez não sem meu conhecimento, mas certamente sem minha orientação específica. Gabriel inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos do irmão. Quando soube que você estava trabalhando na obra, vivendo como Ricardo Silva, minha primeira reação foi pedir que ela interrompesse tudo, que revelasse a verdade. Mas Concepción insistiu que você precisava desta jornada, que apenas experimentando outra realidade você poderia realmente entender. Entender o quê? O verdadeiro valor das coisas, Ricardo. Das pessoas, das relações, do trabalho que realmente transforma vidas. Ricardo sentiu uma onda de emoções contraditórias, raiva, gratidão, confusão, clareza. E quem são vocês para decidir o que eu preciso entender? Para me manipular dessa forma? Ninguém, respondeu Gabriel simplesmente. Apenas 2. Pessoas que acreditaram que havia mais em Ricardo Mendonça do que o bilionário impiedoso que os jornais descreviam. Que talvez, sob todas as camadas de poder e ambição, ainda existisse o garoto que sonhava em construir algo significativo. O silêncio caiu entre eles, pesado de memórias e expectativas. Lá fora, o mar continuava calmo, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam. E agora? Perguntou Ricardo finalmente. O que acontece agora? Gabriel sorriu. O mesmo sorriso caloroso que Ricardo lembrava da infância. Agora você decide. Irmão, pode voltar para sua vida anterior, retomar seu império, ser quem sempre foi. Ou pode escolher um caminho diferente. Não precisa ser igual ao meu, apenas mais alinhado com quem você realmente é. E quem eu realmente sou, Gabriel? Porque depois desses 2 meses, não tenho mais certeza. Essa é a beleza da jornada, Ricardo. A oportunidade de redescobrir, de escolher novamente. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. De onde estava, podia ver toda a extensão da pequena ilha, o mar além e, no horizonte distante, o continente, sua vida anterior. Quando acreditei que você estava morto, disse sem se virar. Senti uma dor que nunca experimentei antes, nem quando perdi nossos pais. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, uma parte que eu nem sabia que ainda existia. E então, ao descobrir que você poderia estar vivo, foi como se todo o resto, o império, o poder, o dinheiro, subitamente parecesse insignificante. Gabriel permaneceu em silêncio, permitindo que o irmão continuasse sua reflexão. Nestes 2 meses, prosseguiu Ricardo, aprendi mais sobre valor real do que em décadas comandando bilhões. Vi pessoas com quase nada material criarem vidas mais significativas do que executivos com aviões particulares. Vi comunidades se transformarem não com grandes investimentos, mas com conhecimento compartilhado e respeito mútuo. Ele se virou para encarar o irmão. E o mais importante, vi seu legado, Gabriel. O impacto duradouro que você criou. As vidas que transformou. E me perguntei qual será o meu legado. Arranhar alguns pontos no PIB, ter meu nome em um prédio corporativo,
Quem lembrará de Ricardo Mendonça em uma geração, em duas? Gabriel se levantou com esforço, apoiando-se na bengala. Aproximou-se do irmão e, pela primeira vez desde o reencontro, tocou seu braço. Não é tarde demais para criar um legado diferente, Ricardo. Nunca é. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Quanto tempo fazia desde a última vez que chorara? Como? Começamos, irmão. Como reconstruímos algo que foi quebrado há tanto tempo? Gabriel sorriu, os próprios olhos marejados. Da mesma forma que reconstruímos tudo na vida, um dia de cada vez, um tijolo sobre outro, com paciência, trabalho e, acima de tudo, amor. E então, finalmente, fizeram o que deveriam ter feito décadas atrás. Abraçaram-se. Um abraço desajeitado a princípio, carregado de anos de ausência, de palavras não ditas, de caminhos divergentes, mas também um abraço de recomeço, de possibilidades de pontes sendo reconstruídas. Quando se separaram, Ricardo sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros, como se pudesse realmente respirar pela primeira vez em anos. Tenho tanto para te contar, disse Gabriel, tantos projetos para compartilhar, ideias que poderiam realmente fazer a diferença se tivessem os recursos adequados. E eu tenho tanto para aprender, respondeu Ricardo, tanto para reaprender. A porta da varanda se abriu suavemente. Concepción entrou, observando os irmãos com um sorriso sereno. Vejo que as pontes começaram a ser reconstruídas, comentou. Ricardo se virou para encará-la, a mulher que o salvara não apenas do mar, mas de si mesmo. Você nunca foi uma mendiga, não é? Nem mesmo quando perdeu tudo. Perdi tudo material, sim, respondeu ela. Mas nunca perdi minha dignidade, meu propósito. Passei por momentos muito difíceis, vivi na rua por um período, mas sempre me recusei a ser definida pelo que tinha, ou não tinha. Por que se apresentou assim para mim, então? Por que a farsa? Porque precisava que você me visse realmente, Ricardo. Não como uma empresária fracassada buscando vingança, mas como um ser humano que você normalmente ignoraria. Alguém invisível para o mundo que você habitava. Ricardo assentiu, compreendendo finalmente. E funcionou. Pela primeira vez, na vida realmente vi pessoas que sempre estiveram à minha frente, mas que eu escolhi não enxergar. Gabriel apoiou a mão no ombro do irmão. E agora que você vê, Ricardo, o que pretende fazer? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava inteiramente em aberto. Um novo caminho se abria à frente de Ricardo Mendonça, não o caminho de abnegação total que Gabriel escolhera, nem o de ambição desenfreada que percorrera até então, mas algo novo, algo que combinasse o melhor de ambos os mundos. Pretendo construir algo que realmente importe, respondeu finalmente. Algo que faça diferença na vida das pessoas, não apenas números em um balanço, mas transformações reais. Gabriel sorriu e Concepción assentiu com aprovação. E pretendo começar reconstruindo o que é mais importante. Ricardo estendeu a mão para o irmão. Nossa família. Na varanda daquela casa na pequena ilha, com o mar calmo como testemunha, 3 pessoas que a vida havia separado e reunido de formas improváveis contemplavam um novo começo. Um recomeço baseado não em poder ou vingança, mas em compreensão, perdão e propósito compartilhado. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. Um novo dia aguardava, e com ele, possibilidades infinitas de